Fala, eu sou o Rafa Grana, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar nesse vídeo como sobrar dinheiro mesmo ganhando pouco. Às vezes até as pessoas que ganham mais dinheiro acabam não sobrando e a gente tem algumas coisas que é possível fazer para que sobre dinheiro. A gente sabe que a maioria dos brasileiros passa por isso e eu sei que tem pessoas que precisam, mas elas não sabem como conseguir e nesse vídeo vai ajudar você. A maioria acha que só dá para investir com muito dinheiro. E aqui a gente entra em dois pontos, porque quando a pessoa ela acha que para investir você precisa ter muito dinheiro, ela vai passar a vida inteira dela sem juntar dinheiro, porque ela acha que precisa ter muito dinheiro para começar a investir. É aquela que eu ouço muita gente falando assim: "Ah, mas eu tô juntando dinheiro para começar a investir". E aí ele não junta dinheiro porque ele não está investindo. A gente precisa separar, porque muita gente confunde o que que é investimento. E eu falo aqui para quem está iniciando, óbvio que investimento a gente tem aquela noção que é o que você faz dentro da bolsa de valores quando você entra no mercado financeiro, mas investir basicamente é você guardar dinheiro, é sobrar dinheiro para você, é você começar a ter uma vida mais confortável. E isso é possível fazer mesmo com pouco. E aí a segunda questão que acontece quando as pessoas, quando elas acham que não têm dinheiro para guardar, e aí elas mentalmente elas começam a gastar esse dinheiro que possivelmente elas poderiam guardar, porque elas não conseguem vislumbrar um futuro a longo prazo ou a médio prazo delas guardando dinheiro e investindo. Então ela fala: "Ah, já que eu não consigo, já que é muito difícil, já que precisa ter muito dinheiro para investir e eu não tenho, então eu não vou guardar", né? Aquela história do já que não dá para fazer, então eu vou torrar porque eu não consigo me controlar e assim tá tudo bem e eu justifico a minha falta de controle eu terceirizo a minha falta de controle, né, eu digo que: "Ah, o problema é do mercado financeiro, porque se eu for investir eu não vou ganhar dinheiro, não vou enriquecer, então eu já não faço nada". Então a gente precisa primeiro mudar essa mentalidade, que é possível investir com pouco. "Rafa, como é possível?". Aqui no meu canal tem bastante vídeo falando sobre isso. Com R$ 5 você consegue comprar tesouro direto. "Ah, mas só R$ 5 não vai mudar a minha vida". Você precisa entender que antes de você começar a investir, você precisa começar a criar o hábito do investidor, o comportamento do investidor. Então você precisa começar a sobrar dinheiro para você pensar em investir. Quando você começar a fazer isso e tiver consciência de que com R$ 5 você consegue fazer, com R$ 10 você consegue fazer, em algum momento da sua vida você vai começar a fazer isso com 100, depois com 200, depois com 500, e assim vai até chegar num montante que você vai conseguir ter uma vida tranquila, uma renda passiva ou algo do tipo. E aí o segredo está em você conseguir fazer um controle do dinheiro que você já tem hoje. Mesmo que seja um valor pequeno, mesmo que seja um valor baixo, você consegue fazendo, às vezes, um remanejo, remanejando alguma situação, você consegue fazer uma economia. Eu dou um exemplo aqui, lógico que existe outras coisas envolvidas, mas, por exemplo, eu eu sempre quando eu falo isso, o Brasil é um país muito grande, é um país continental, a gente sabe que isso não aplica para o país inteiro, obviamente que para São Paulo não é assim, mas você pode morar próximo do seu trabalho, próximo da escola do seu filho, algo que possibilite você fazer um caminho a pé, um caminho de bicicleta, você vai evitar ter gastos. Às vezes você deixa de ter a necessidade de ter um carro porque você está morando perto da onde você está fazendo. Você mora numa cidade pequena do interior, mesmo numa cidade grande, por exemplo, Curitiba, você consegue fazer. Quando a gente trata de cidades maiores, a gente sabe que o aluguel dentro da cidade é um preço, na região periférica é outro preço. Você não consegue fazer isso. Mas se você tiver a possibilidade, você consegue realocar, às vezes morar num imóvel um pouco menor, mais próximo do trabalho, que te dê um conforto, do que você ter gastos a mais sem precisar ter esse gasto. Se há possibilidade, você pode rever. Lógico que eu estou falando num ponto mais extremo, que é mudar de residência. Às vezes tem gente que mora 20, 30 anos na mesma residência e não vai mudar. Mas você pode colocar o seu filho numa escola um pouco mais perto. Você pode ir para uma academia que seja mais perto. Você não precisa ir numa academia de carro. Vai na academia do teu bairro. Vai na academia
que te possibilita ir a pé. Ah, é 1 quilômetro da minha casa, é 2 quilômetros, vai caminhando, vai de bicicleta. Então, tem possibilidades da gente evitar gastar. Lógico que tudo isso vai demandar um certo tipo de esforço. E aí, quem está disposto a fazer, vai fazer esse esforço e vai guardar um pouco de dinheiro. E quem não está disposto a fazer, vai ficar arranjando desculpa e falando que eu tô errado. Faz parte, é assim que as coisas funcionam. E aqui eu vou entrar num outro ponto. Você precisa começar separando uma parte da sua renda para investir. A partir de hoje, você vai começar a se programar para fazer isso. E aí você vai responder para mim mentalmente aí, assistindo o vídeo, vai falar assim: mas Rafa, pelo amor de Deus, não sobra dinheiro para mim. Eu sei que não sobra. Imagina o seguinte, hipoteticamente, seu salário é R$ 1.400, você recebe limpo 800. Tô chutando aqui valores. Você recebe R$ 800. Teu salário aumentou para 2.000 e hipoteticamente você passou a receber limpo 1.400. Teu salário aumentou para R$ 4.000 e você passou a receber limpo 2.800. Então você recebe 800, 1.400 e 2.800. Se você fizer essa escala dentro do seu trabalho, primeiro você vai ver com 800. A partir do momento que você passar a receber 1.400, você vai passar a gastar 1.400. A partir do momento que você receber 2.800, você vai passar a gastar 2.800. Não adianta você falar que não, porque eu sei que é assim que as coisas funcionam. Se você passar a receber R$ 10.000 limpo todo mês, você vai passar a gastar R$ 10.000 limpo todo mês. É uma tendência natural das pessoas, até porque ela vai dizer assim para si mesma: eu me esforcei, eu mereço, então eu vou gastar. Só que você está desconsiderando que a sua pessoa no futuro, ela também vai ter que usufruir do teu dinheiro, do teu salário, do que você está ganhando hoje. E se você gastar, ela não vai usufruir. Você está penalizando você mesmo lá no futuro. Então, o que que você tem que fazer? Define uma meta, uma porcentagem. Eu sei que se seu salário é pequeno, a vida é difícil, você vai pegar um valor menor, mas você tem que fazer isso. Se sobra R$ 800, guarda 50, guarda 100. Se é 1.400, guarda 100, guarda 200. A primeira coisa que você faz é retirar esse dinheiro. Guarda ele. Não sei se você vai investir, não sei o que você vai fazer com ele, mas você vai deixar em algum lugar que você não acesse ele, você não vai gastar ele. Eu costumo dizer que muita gente faz consórcio não pelo produto financeiro que ele é, porque ele é um mau produto financeiro, dependendo do ponto de vista. Mas é mais pelo fato de você ter um boleto para cumprir. Então você precisa ter o boleto, você vai e faz o consórcio, porque daí você tem a obrigação. O problema é que nós não conseguimos ter a obrigação com nós mesmos. A gente tem obrigação com todo mundo. Pensa que você tem obrigação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com o seu chefe, com o seu gerente, seja lá quem for, você respeita. Assim mesmo você costuma não se respeitar. Ou você deixa por último na fila. Ah, eu recebi o meu salário. Eu vou pagar o banco, eu vou pagar o Zezinho, eu vou pagar a banquinha, eu vou pagar o meu irmão que emprestou dinheiro, eu vou pagar fulano. E o que sobrar é meu. Você tem que fazer o contrário, tem que inverter essa cadeia. Recebi meu salário, o que que é meu? Isso aqui, esse pedacinho, você guarda esse pedacinho. Agora eu vou fazer o resto. Ah, mas chegou no resto e eu não consegui pagar o último. Aí você revê as suas contas, revê as suas despesas, revê os seus gastos. Você está fazendo algo em excesso, porque tem que sobrar. Não é possível. Imagina que você vai investir numa empresa e o nome dessa empresa se chama Fulano. E aí esse fulano tá 10 anos na mesma empresa, 10 anos trabalhando e 10 anos não gera lucro. Você tem que gerar lucro. Se você, quando busca investimento, você busca uma empresa que dá lucro, você tem que fazer o mesmo com você. Você tem que dar lucro. No fim do mês tem que sobrar 10% líquido, 20%, 30% líquido. Não é possível que você passe uma vida inteira trabalhando sem sobrar dinheiro. Então tem como fazer. Você precisa fazer um remanejamento. Em determinado momento, dentro da Start Grana, eu falo sobre o ativador de riqueza. A gente tem que fazer essa propulsão, a gente tem que passar por cima de algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas que a gente gosta, para lá na frente a gente poder usufruir com muito mais conforto, muito mais qualidade. Mas precisa ser feito. Você precisa chegar num momento da sua vida de falar assim: opa, tá errado. Vamos passar uma régua e vamos recomeçar. Então você tem que se pagar primeiro. Isso é essencial. Você primeiro se paga e depois você começa a pagar os outros. Primeiro pensa em você. Se você não faz isso
até hoje na sua vida, comece a fazer a partir de agora. Pensa primeiro em você, pensa que o fruto do seu trabalho tem que gerar lucro. Gerar lucro é dinheiro no bolso, não dinheiro gasto. Dinheiro gasto faz parte da despesa, tem que sobrar dinheiro no bolso. Você precisa também evitar dívidas ruins que drenam seu dinheiro. Por que eu coloquei dívidas ruins? Existem dívidas que são boas. Sim, aquela dívida que vai deixar você mais confortável, que vai melhorar. Por exemplo, você comprou um colchão novo. A gente sabe que um colchão bom deve custar aí em torno de 8 a 10 mil reais. Tô falando um colchão bom. A gente tem mais caro, mas você consegue aí nessa média comprar um colchão que te dê um certo conforto. E talvez você não precise, ou melhor, você não possa fazer esse investimento. Mas se você dormir melhor, tiver uma qualidade de vida melhor, o seu rendimento no seu trabalho vai melhorar, porque você vai ficar mais descansado, e aí isso vai ser revertido, talvez futuramente, num ganho de dinheiro. Então ele é um investimento positivo. Agora você trocou de carro, você tinha um carro 2021 e comprou um carro zero 2025. Aí é uma dívida ruim, é uma dívida que você poderia evitar. Ah, mas o meu carro estava depreciando e eu precisei comprar um novo. Não, você não precisou comprar um novo. O carro novo tem 4 rodas, tem volante, tem direção hidráulica, tem airbag e vai te levar para o mesmo lugar. Talvez consuma um pouco menos de gasolina. Ah, mas eu viajo bastante. Aí é outra situação. Então você precisa entender o que você está comprando vai te servir. Se é apenas algo supérfluo, algo que não tenha necessidade para um aprimoramento, para uma melhoria no seu desempenho no trabalho, no seu desempenho na sua vida pessoal, é uma dívida ruim. E aí você tem que evitar essa dívida. É a blusinha, é qualquer coisa que você não tenha aquela necessidade de fazer no momento, principalmente pequenos gastos que no montante eles vão gerar um valor a mais. E aí, se você não tem dívida, você tem um crédito melhor, você consegue montar a sua reserva de emergência, você consegue ter uma relação com o mercado, e aí eu digo, né, na questão de crédito muito melhor, porque se você tem acesso a um crédito melhor, você vai pagar juros menor, você vai ter mais facilidades que ao longo do tempo isso vai revertir em dinheiro a mais no seu bolso. Então você precisa ter muito cuidado, estar muito ciente dessas dívidas que a gente às vezes no dia a dia a gente não percebe que está fazendo, mas a gente tem que ter consciência, por isso que você, se pagar primeiro, vai chegar um momento que você vai falar, opa, o meu orçamento já deu. Se o orçamento já deu, isso aqui não vai vir para esse mês, talvez nem para o mês que vem. Eu realmente preciso disso? Não, então esquece. Lá na frente, quando você tiver a possibilidade, aí você compra. Por isso que a gente precisa trabalhar muito mais a parte comportamental, e aí a Start Grana serve para isso, para te ajudar nessa situação, do que a parte financeira. Então, se você tem um problema financeiro hoje, pode ser, ou muito provavelmente, é a questão de comportamento seu. E aí, a dívida, ela é um mau comportamento. Ela é quase que uma criança ali que está fazendo algo errado. Não deveria. Pessoas que têm uma vida saudável, elas não têm dívida. Não é normal viver com dívida. Tem gente que tem prazer em ter dívida. Eu já conheci pessoas que, mesmo ganhando muito dinheiro, elas sempre faziam dívida. Aquela história que é absurda de que um homem sem um boleto para pagar é só um menino, isso é uma desculpa para você poder fazer cagada no mercado. Isso não é legal. Busque fonte de renda extra, mesmo pequenas. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mesmo que seja pequena, você tem que ter outras fontes de renda. E fonte de renda não é só aquela fonte fruto do seu trabalho. Você pode ter dividendos, você pode ter aluguel, você pode ter outras entradas de dinheiro que, mesmo que pequenas, conforme o tempo for passando, isso vai gerar um poder maior, um conforto maior, talvez de você trabalhar um pouco menos, talvez de você parar de trabalhar só naquela parte de esforço braçal, e aí você começar a planejar a sua vida, começar a fazer uma parte mais estratégica para você ter um crescimento melhor. E o tempo ele vai ser seu aliado junto na sua caminhada, porque a gente tem os juros compostos. Então, quanto mais você juntar agora, quanto mais você tiver investindo, mais lá na frente você vai ter. É isso que o juros composto faz. Pensa que se você tem R$ 100
a 10% de rendimento é 110. Só que se você somar esses 10 com os 100, é 110 que você vai ter de valor para ter rendimento. Então você vai ter no próximo mês 111, ou no próximo ano 111, seja o que for, e aí esse valor ele vai multiplicando ao longo do tempo com o seu próprio dinheiro. Então quanto antes você começar, quanto antes você aceitar, eu falei no começo do vídeo que a maioria acha que não ter dinheiro ou ter pouco dinheiro não dá para investir, e ela vai protelando, ela vai postergando. E aqui a gente tem o fato também de você ter a questão do aprendizado. Então, quanto antes você começar, antes você vai aprender. Pensa uma pessoa que vai começar a investir daqui 5 anos quando tiver dinheiro, e você começou a investir hoje com pouco dinheiro daqui 5 anos. Qual dessas duas vão ter mais capacidade dentro do mercado de ter ganhos? Com certeza vai ser você, porque você já vai ter 5 anos de experiência. Por mais que você passou 5 anos investindo 5 por mês, 10, você já teve o período da experiência. Você já viveu os ciclos de mercado, você já viveu provavelmente uma crise, que num período de 5 anos aqui no Brasil a gente sempre vai pegar alguma crise. Então você já entendeu como funciona o mercado, você já entendeu como é o seu comportamento quando algo está em queda, quando algo está subindo, se você fica eufórico, se você fica depressivo. Tudo isso você já aprendeu. Quando você tiver mais dinheiro, vai ser muito mais fácil para você. Diferente do outro cara que ficou esperando, esperando, esperando. Então pensa, se você começar a investir hoje, a partir desse vídeo que você assistiu, você vai estar na frente de um cara que vai assistir o vídeo daqui 2 anos e vai começar daqui 2 anos. Mesmo ele querendo investir, você está na mesma situação do que seu concorrente. Só que você vai começar a investir hoje. O seu concorrente vai começar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Ah, eu sou muito novo, daqui 10 anos eu vou investir. Cara, você vai passar nele de trator. Você vai dar marretada nele no mercado, aí você vai ganhar o dinheiro dele. E aí, se você fizer Start Grana, você vai ter mais conhecimento ainda, vai te ajudar mais ainda. E quem começa cedo chega mais longe, então tira da cabeça que é tarde demais para começar. O mercado ele depende de experiência. Se você começar com 60 anos ou com 18, a tua experiência vai ser a mesma. Aliás, provavelmente você com 65 vai ter um entendimento melhor, um controle emocional melhor e vai ter um resultado melhor. Então, quanto antes você começar, melhor vai ser o seu resultado ao longo do tempo. Você precisa começar, e com isso vai sobrar dinheiro para você, sim. É possível, caso você não consiga e queira ter estratégias para fazer a Start Grana, além da parte de ensino, nós temos consultoria, então não deixe de clicar no link que está aqui na bio da descrição. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.